Roberto Bobbio, em A Era dos Direitos, traça a evolução do debate sobre a pena de morte, mostrando como essa prática foi defendida na antiguidade. Ele diz, que na antiguidade a pena de morte foi vista como legítima e até mesmo natural. Ele usa o exemplo de Platão, que defendia que se um criminoso fosse considerado incurável, a morte seria o menor dos males. Essa ideia permaneceu enraizada por séculos, mesmo em sociedades influenciadas por religiões que eram não violência, que pregavam a não violência. Essas religiões aceitavam essa pena. Bobbio também cita o autor César Beccaria, uma obra lançada no século XVIII, onde o autor dá argumentos contra a pena de morte. Ele dá 3 argumentos, que é a certeza da punição, a prisão, certeza da punição, que seria, no caso, a certeza de que haverá uma punição, intimida mais do que a pena de morte em si. Então, ele também cita que a certeza da perda total da liberdade intimida mais do que a pena de morte. Ele também diz que o Estado não tem esse direito de tirar a vida, pois os cidadãos nunca lhe deram esse poder. Bobbio citou também 3 grandes pensadores: o Husserl, que acreditava que ao entrar na sociedade criminosa ele renunciava ao direito à vida; Kant e Hegel, perdão se eu pensei errado, que viam a execução como um dever moral. No livro, Bobbio até usou uma frase que eles disseram que diz o seguinte: se ele matou, ele deve morrer. Bobbio também cita Robespierre, que apesar de ter sido associado ao rigor revolucionário, Robespierre foi um crítico persistente da pena de morte. Os seus argumentos, os argumentos de Robespierre, era na falha da intimidação. Países com penas cruéis, como o Japão, não tinham menos crimes. Então, a pena de morte não fazia com que o país tivesse menos crimes. Continuava tendo criminosos. E o outro argumento utilizado por ele foi o risco de erro irreparável, que executar um inocente é uma injustiça sem volta. Bobbio mostra que a abolição da pena de morte não foi linear, mesmo com os argumentos de Beccaria e Robespierre, a pena de morte resistiu. Então, Norberto Bobbio, ele mostra como o debate sobre a pena de morte evoluiu muito desde Beccaria, A discussão sobre isso deixou de ser só um eu sou a favor ou eu sou contra. Ela vai muito mais a fundo. Ela busca, então, limitar a sua aplicação. Ela quer humanizar os métodos. Ela quer acabar com as execuções públicas que aconteceram há algum tempo atrás. Hoje, ela é mais restrita e menos automática, Ou seja, consequentemente, os juízes têm mais autonomia, vamos se dizer assim. Mesmo assim, mesmo com isso, as execuções ainda chocam bastante as pessoas, porque atualmente a mídia é muito rápida espalhando a informação. O desenvolvimento midiático ele é muito, muito rápido. Assim, no livro a gente encontra até algumas citações, um deles é Victor Hugo, que reforça o impacto visual. Então, o debate ele acabou girando em 3 visões diferentes. A retributiva, que defende a punição proporcional, Ela defende mais essa parte. A gente tem a preventiva, que ela até tenta que evite novos crimes. E tem a de redenção, que é onde acredita que há sim uma chance de mudança, há sim uma chance da pessoa melhorar, há sim uma chance dela ser alguém melhor. Para aqueles que creem
em uma recuperação ou justiça reparadora, acaba que a pena de morte perde seu sentido, né? Bom, dando continuidade aqui na apresentação do seminário, meu nome é Gustavo, falando sobre o livro de Norberto Bobbio, que é a Era dos Direitos, na tematização da pena de morte. Esse tema ele é bastante polêmico, né? Alguns autores eles têm alguns pontos críticos de pensamento de ser favorável, outros não. Mas a temática do livro mesmo, ela aborda se o Estado ele tem ou não o direito de tirar a vida de alguém, né? Como eu informei agora anteriormente, alguns autores eles dizem que, eles falam que você tirar a vida de alguém não muda nada na sociedade. Além disso, você estará cometendo injustiça e você não saberá se essa pessoa ela irá progredir ou não, se ela irá ter uma mudança de forma significativa. E a ideia central é que a vida ela é um direito básico, né, em que o Estado ele não poderia matar para resolver os problemas. Em vez disso, deve-se aplicar formas mais humanas, que seria a prisão perpétua, a reeducação, né, reintegração à sociedade, que são alternativas mais humanas. Na Era do Direito, ele analisa o tema a partir de duas grandes tradições filosóficas. A tradição abolicionista, onde ele defende que a pena de morte é uma violação do direito à vida, né, o direito mais fundamental de todos, por considerá-la desnecessária e ineficaz na prevenção do crime e moralmente inaceitável. A outra tradição é a legitimadora, ou seja, ela defende a pena de morte como forma legítima de punição para crimes extremamente graves, em prol da proteção da sociedade. Então, Bobbio defende a abolição da pena de morte como parte do progresso histórico dos direitos humanos. Então, para ele, eliminar a pena é um passo fundamental para afirmar a sacralidade da vida humana, em qualquer circunstância. No livro do Norberto Bobbio, né, ele fala um pouquinho ali sobre o direito humano, né? Ele fala um pouquinho sobre a proteção dos direitos humanos. E ali ele fala um pouquinho também sobre seus avanços, suas contradições. Ele fala sobre uma coisa que ele acha essencial, que é o debate. Ele fala muito sobre as declarações formais. Ele também fala um pouquinho do papel, né, da estrutura social na efetividade desses direitos. Por exemplo, ele fala que declarar os direitos não é o mesmo que garanti-los. Então, foi feito, né, um documento em 1948 que para eles foi um avanço, assim, né? Mas ele não foi suficiente, porque ele não tinha um mecanismo concreto e não tinha um meio de proteção, né? Ele não tinha um meio de averiguar. E ali, então, o verdadeiro desafio, né, segundo ele, foi criar as instituições capazes de punir violações e assegurar a justiça, especialmente para ele em questões de contexto de autoritarismo ou desigualdade. Ele também falava muito, né, sobre a dignidade, como a vida, a liberdade, a igualdade, que deveriam ser coisas inegociáveis. E para ele a solução foi o diálogo intercultural, né, que para ele é que respeitasse sem abrir mão dos direitos básicos, que você apenas cumprisse. Logo mais, Bobbio vai dizer sobre a teoria retributiva, onde ele cita como exemplo a morte. Alguém que vai lá e mata alguém tem a pena de morte perante o feito dele. Só que Bobbio diz que essa teoria retributiva não deve agir. Esses argumentos, Bobbio logo depois traz a fala de Kant, em que ele falava que quem mata deveria pagar com a própria vida. Caminhando mais à frente, Bobbio vai trazer duas considerações, uma delas filosófica e a outra jurídica. Na primeira, ele traz que a pessoa que matou, ela terá a pena de morte. E na jurídica, ele fala que quem matou terá a sua pena, porém, terá que reeducar essa pessoa que cometeu um delito. Logo mais, Bobbio vai dizer sobre a teoria retributiva, onde ele cita como exemplo a morte.
alguém que vai lá e mata alguém tem a pena de morte perante o feito dele. Só que Bobbio diz que essa teoria retributiva não deve agir. Esses argumentos, Bobbio logo depois traz a fala de Kant, em que ele falava que quem mata deveria pagar com a própria vida. Caminhando mais à frente, Bobbio vai trazer duas considerações, uma delas filosófica e a outra jurídica. Na primeira, ele traz que a pessoa que matou, ela terá a pena de morte. E na jurídica, ele fala que quem matou terá a sua pena, porém terá que reeducar essa pessoa que cometeu um delito.